Olá, meu querido público, está no ar o nosso Direito e Justiça, sempre naquela alegria de estar fazendo o melhor por você, trazendo a informação de qualidade e sempre observando aquilo que de melhor a gente pode entregar para você, querido telespectador, querida telespectadora, que nos acompanham aqui assiduamente todas as semanas. E hoje eu tenho a honra, o grande prazer de trazer aqui um grande escritor, um grande pesquisador que traz uma temática que é das mais relevantes, que trata justamente aí de um dilema vivido pelo jovem atleta que precisa estudar e precisa também treinar. E esse é um assunto essencial e, sobretudo, imprescindível nos dias atuais. Por isso que você, Fábio de Visconti Cortez, está conosco aqui e seja muitíssimo bem-vindo, Fábio. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar e esclarecer o teu público. Nossa, será um prazer imenso te entrevistar, Fábio, porque você se debruçou muito sobre esse assunto, que é tão urgente, né? A gente precisa tanto falar sobre isso, porque muitas vezes quem está, né, levando a vida normalmente nem para pensar sobre isso, né? Mas é um dilema que muitos jovens têm enfrentado. E a gente precisa discutir assuntos assim, porque nada mais são do que direito e justiça também, né, Fábio? Então a gente pode traduzir isso na tua fala daqui a pouco, após o nosso intervalo, para que a gente consiga e o nosso público, sobretudo, entender um pouco mais sobre esse assunto tão relevante. Vamos lá? Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria, Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista. Como eu prometi a vocês, voltamos então agora com o nosso primeiro bloco aqui para conversar com o Fábio, que é um grande pesquisador. Inclusive, Fábio, vou aproveitar para apresentá-lo aqui para o nosso querido público. O Fábio é pesquisador e um observador atento, inclusive desse impacto que o jovem acaba sofrendo. Quando ele gosta do que faz, de praticar o seu esporte, precisa praticar esse esporte com afinco, justamente para lograr êxito aí ali no treino, nos jogos que for competir, mas ao mesmo tempo ele tem ali uma dualidade, porque ele precisa também estudar. E nesse ponto, então, o Fábio, sentindo e vendo, percebendo essa dificuldade do jovem, se debruçou sobre esse assunto, sobre essa temática, pesquisou com muito cuidado, com muita cautela e trouxe para nós essa grande obra aqui, que é o Dilema da Escola para o Jovem Atleta. Fábio, que alegria receber esse presente, que é um grande presente, inclusive aqui, nosso público precisa conhecer, que você, né, tão bem colocou aqui essa pesquisa com suas palavras, com seu entendimento, com sua compreensão desse cenário tão importante, né, Fábio? Que é o jovem atleta. Exato, exato. Você teve alguma experiência pessoal? O que te motivou a pesquisar sobre o jovem atleta e escrever essa obra aqui e deixar como legado para todos nós? Sim. Há cerca de 15 anos atrás eu fiz uma visita aos Estados Unidos e tive contato com alguns atletas
de esportes olímpicos nos Estados Unidos. E o que me impressionou de forma assim, muito profunda foi que o apoio que o jovem atleta tem nos Estados Unidos para desenvolver as suas habilidades relativas ao esporte que escolheu. Quando eu digo jovem atleta, eu estou me referindo a jovens que estão entre 14, 15, 16, 17 anos. Quando eu retornei ao Brasil e fui procurar alguma coisa a respeito desse assunto, primeiro, não achei quase nada que pudesse apoiar o jovem atleta. E o pouco que eu achei era um apoio extremamente insuficiente para o jovem atleta. Uhum. Então, em época de Olimpíadas, a gente vê nossos atletas concorrendo, né, nas mais variados esportes, e não se dá conta que para ele poder chegar a uma Olimpíada, eu não digo nem chegar a um pódio de uma Olimpíada, mas para chegar a uma Olimpíada são muitos e muitos anos, e não são meses, são anos de esforço contínuo, de treinamento, de suor, de renúncia para poder se tornar um atleta de alto gabarito no Brasil. E o atleta brasileiro, nesse sentido, ele é muito desprovido de apoio. Eu percebi algo pior ainda. Eu percebi que, além dele não receber o apoio, em muitas situações, ele é prejudicado, ele se torna, colocam dificuldades para ele poder treinar. E não existe possibilidade de alguém chegar a um posto olímpico sem um treinamento intenso. Isso não existe. Exatamente, é aí que mora o grande problema também, né, Fábio? Sim. Porque aqui no Brasil a gente sabe que o jovem precisa, ao mesmo tempo que treinar, estudar, né? E nesse sentido, né, como que fica essa situação diante aí de um pai, de uma mãe que até se preocupe, né? Poxa, meu filho tem dom, ele tem talento, tem aptidão para o esporte, mas ele precisa se dedicar muito para o esporte e não sobra tempo para estudar. Como que fica isso na cabeça do jovem, esse conflito? Olha, o primeiro título desse livro foi o drama, porque eu achei que seria mais apropriado o que os pais e mães vivem. Depois eu suavizei um pouco e coloquei o dilema. Porque as famílias realmente, quando têm um filho talentoso para qualquer esporte, eles vivem um drama muito forte. Por quê? Este jovem vai ter que se dedicar 7, 8, 9 horas por dia. Eu acompanho jovens atletas todos os dias. E eu percebo, conversando com pais e mães, treinadores, que existe uma situação extremamente complicada para o jovem atleta, porque ele tem que treinar. Porque quando a gente pensa no esporte, normalmente nós que somos leigos no assunto, pensamos assim, ele tem que treinar para o esporte. Não é bem assim que as coisas acontecem. Um jovem, ele precisa ter 3, 4 horas de preparação física e neurológica, e a parte neurológica aí é muito importante. Vamos imaginar, por exemplo, um goleiro. Um goleiro, ele não tem que ter só uma preparação física muito intensa, ele tem que ter um desenvolvimento neurológico muito rápido para poder pegar a bola para que não se faça gol. Né? Então, normalmente a parte da manhã é dedicada a essa preparação física e a parte da tarde é dedicada ao treinamento das habilidades específicas para cada esporte. Isso significa o quê? O atleta de futebol treina de manhã, à tarde vai para o campo. O tenista treina de manhã, à tarde vai para a quadra. O nadador treina de manhã e à tarde vai para a piscina. Então, lá se vão 5, 6, 7 horas de treinamento por dia. Só que, para poder chegar na idade que todos chegam no esporte olímpico, esse jovem está entre 14, 15, 16 anos. Na verdade, começou antes. Eu tive já alunos que começaram a treinar aos 8 anos de idade. Né? Só que este jovem de 14, 15, 16 anos, ele está na idade do ensino médio. E ele tem o direito e a obrigação de estudar. Esse pai, essa mãe, se não colocar o filho na escola, ele poderá sofrer sanção. Né? Então, e
normalmente se diz, esse jovem poderá estudar à noite. Não é uma realidade. Por quê? As escolas à noite têm uma forma de gerir as coisas que não é adequado para um jovem de 14, 15 anos. Veja, as escolas à noite normalmente têm alunos que estão fora da idade. Então tem 19, 20, 30, 40 anos. Você vai colocar uma menina de 14 anos estudando com pessoas dessa idade? Não vai, não é adequado. Né? Normalmente essas escolas estão longe das casas. Então este menino, esta menina, vai levar às vezes 1 hora nas grandes cidades para chegar à escola. Sai de lá 10h30. Vai chegar 11h30, meia-noite em casa, criando uma dificuldade imensa. Daí vai dormir, vai ter que acordar cedo, tem 5 horas de sono, que é insuficiente. Portanto, este jovem atleta, ele tem uma condição excepcional que tem que ser atendida de uma forma excepcional. Isso é importantíssimo aqui, né, considerarmos, porque a gente sabe da dificuldade realmente que enfrenta esse jovem, né, na tentativa de buscar o seu lugar ao sol e se desenvolver no esporte que escolheu, né, dentro da aptidão que tem. Mas nesse sentido, então, Fábio, nós vamos continuar na sequência aqui. Agora eu vou chamar uma coluna, aqui a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, de Direito Contratual, e depois a gente volta aqui para continuar conversando com o Fábio sobre esse assunto que é dos mais interessantes aqui e realmente urgentes a serem tratados, porque envolve justamente o sonho de um jovem, o sonho que a gente deve apoiar e também, especialmente, evidenciar aqui para discutirmos mais sobre esse assunto. Vamos lá? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa coluna de Direito Contratual, aqui no programa Direito e Justiça. Meu nome é Edilson Santos da Rocha e hoje vamos tratar do contrato de construção por preço máximo garantido. O contrato de construção por preço máximo garantido, também conhecido pela sigla PMG, é uma modalidade contratual bastante utilizada em empreendimento de grande porte, especialmente no setor da construção civil. Sua principal característica é a fixação de um valor máximo global para a execução da obra, de modo que o contrato assume o compromisso, ou aliás, o contratado, assume o compromisso de realizar o objeto dentro desse limite previamente estabelecido. Do ponto de vista jurídico, o PMG se insere no âmbito dos contratos de empreitada, regulados pelo Código Civil nos artigos 610 a 626, e também encontra respaldo na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, quando aplicado em obras públicas. A lógica do PMG é equilibrar riscos. Para o contratante, há a segurança de que o custo da obra não ultrapassará o teto estipulado, o que facilita o planejamento financeiro. Para o contratado, existe a possibilidade de se obter ganhos adicionais caso consiga executar a obra com eficiência, reduzindo custos sem comprometer a qualidade. No entanto, é importante destacar que o PMG não elimina por completo a possibilidade de reajustes. Situações extraordinárias, como caso fortuito, força maior ou alterações substanciais no projeto por iniciativa do contratante, podem justificar revisões contratuais, sempre observando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro. Outro ponto relevante é a alocação de riscos. No PMG, o contratado assume a maior parte dos riscos relacionados a custos adicionais, como aumento de insumos ou falhas de planejamento. Por isso, a fase de elaboração do contrato exige detalhamento técnico minucioso, com projetos executivos bem definidos, cronogramas claros e cláusulas que estabeleçam critérios objetivos para eventuais revisões. Do ponto de vista prático, o PMG é muito utilizado em contratos de turnkey ou empreitada integral, em que o construtor entrega a obra pronta para uso. Essa modalidade é especialmente atrativa em obras públicas e privadas de grande complexidade,
pois garante maior previsibilidade orçamentária e reduz litígios sobre aditivos contratuais. Contudo, a jurisprudência tem alertado que a fixação no preço máximo não pode ser interpretada como cláusula de risco absoluto. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em situações excepcionais, a revisão contratual é possível para preservar o equilíbrio econômico-financeiro, princípio consagrado no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e no artigo 421-A do Código Civil. Portanto, o PMG deve ser compreendido como um instrumento de gestão contratual que busca eficiência e previsibilidade, mas que exige cautela na sua elaboração e execução, sob pena de se gerar litígios e desequilíbrio entre as partes. E assim encerramos a edição de hoje da nossa coluna de Direito Contratual. Na próxima semana voltaremos com mais um tema relevante para o seu dia a dia. Até lá! Voltamos então aqui com o nosso segundo bloco, explorando essa temática tão importante aqui junto ao Fábio, né, que fala para nós sobre algo que realmente é um dilema. A gente já comentou aqui, né, que o jovem que precisa estudar, ao mesmo tempo tem aptidão para jogar, para se desenvolver no esporte, mas e que horas faz isso, né, Fábio? E esse é o grande complicador. Aí quando você pensa num assunto como esse, né, a gente já falou da dificuldade, né, de repente, né, com até o transporte, muito tempo de transporte, até nos bastidores comentávamos sobre isso, estudar de manhã, primeiro treinar de manhã, praticar à tarde, estudar à noite, incompatibilidade com até mesmo idades, entre idades de estudantes, né, pouco tempo de sono para esses jovens. Aí, no caso, Fábio, eu fico pensando assim, e o emocional desse jovem, o psicológico dele, como é que fica numa situação como essa, né? Sendo obrigado, a gente sabe, é importante, é imprescindível estudar, a gente sabe disso, mas e como que fica esse psicológico dele numa situação como essa? O que eu tenho observado pela minha experiência, que já faz 12 anos que nós atendemos jovens atletas, que é uma experiência extremamente angustiante para pais e jovens quando eles se colocam na situação de ter que fazer uma escolha. O jovem atleta que está se encaminhando para índices olímpicos, ele tem uma grande paixão pelo esporte, é a vida dele. Uhum. E este jovem, às vezes, ele é colocado dentro de uma escolha, porque não vamos esquecer de algo extremamente importante. O direito à educação, ele é um direito e é uma obrigação que tem que ser cumprida pelo pai e pela mãe. E os pais não querem abrir mão, com muita justiça, não querem abrir mão da educação. E muitas vezes eles se encontram na situação de ter que fazer uma escolha. No entanto, nós temos que lembrar que a prática de um esporte olímpico é uma prática absolutamente legal. Uhum. O jovem tem o direito de ser atleta. E o ensino também é absolutamente legal. Uhum. Então nós temos dois direitos que o jovem tem o direito de exercer, e por causa dessa dificuldade logística, um está excluindo o outro. E não pode. Uhum. Nós não podemos colocar um jovem de 14, 15 anos e chegar e dizer, olha, você escolhe A ou escolhe B. Uhum. Se você escolher A, perdeu B. Se você escolher B, perdeu A. Não. O jovem tem o direito de ser atleta e tem o direito de ser estudante. Uhum. E nós, como sociedade, temos que criar condições de levar a educação para esse jovem. Eu sempre digo que se o jovem não tem condições de ir até a escola tem que dar um jeito, a sociedade tem que encontrar uma solução de ir até este estudante. Ninguém pode ser deixado para trás em termos de educação. Todos têm o direito de ter acesso à educação. Exatamente, até porque nós estamos aqui falando de valores fundamentais, né, direitos fundamentais na educação, lazer, esporte, enfim, tudo aquilo que, né, está previsto na nossa legislação, na nossa Constituição. E pensando nesse assunto, então, Fábio, até eu sei que você tem a Escola Saber, Sim. que inclusive tem uma metodologia de ensino muito voltada ao atendimento justamente de questões
atípicas, né? Inclusive, trata muito do aspecto inclusão, que é Sim. tão importante. E neste sentido, então, a gente também pode contar com essa excepcionalidade, esse atendimento para o jovem atleta lá na Escola Saber? Sim, perfeitamente. O Colégio Saber é uma escola normal, como qualquer outra escola do Brasil, presencial. No entanto, dentro da escola, para poder atender o drama dessas famílias, nós temos um programa de inclusão, algo que não está aberto a todo mundo, só está aberto a quem prova que tem a necessidade de um atendimento excepcional por parte da escola, porque tem uma condição excepcional. Então, o jovem atleta provando que é atleta de alto desempenho, como que ele prova? Com vínculo com uma federação do seu esporte, provando esse vínculo, provando que tem que treinar 7, 8 horas por dia, nós o colocamos nesse programa de inclusão, que está aberto apenas para o jovem atleta. Isso é bacana, né? E aí até é importante, Fábio, a gente salientar, né, que isso é uma medida excepcional mesmo, né? Sim. E daí, neste caso, ele vai estudar online, como que vai funcionar isso? Nós nunca usamos a expressão online para não ter nenhum conflito jurídico, perfeito. né? Mas esse jovem vai estudar de forma remota, porque o nosso programa, ele procura trazer para esse jovem atleta, que provavelmente iria abandonar a escola, nós procuramos trazer toda a experiência da sala de aula para dentro do ambiente remoto. Então, ele vai ter o mesmo professor, o mesmo conteúdo, a mesma matéria, as mesmas provas. A única diferença dele, do jovem que está na sala de aula e o jovem que está no ambiente remoto, é que ele não estará presente fisicamente, mas ele estará presente intelectualmente nessa aula, inclusive podendo interromper o professor. Entendi. Então, seria como se naquele mesmo horário em que todos os alunos estão dentro de sala de aula, ele estivesse remotamente na sua casa, por exemplo, voltou do treino, está cansado, difícil acesso à escola, a um colégio tradicional, né? E daí ele vai se sentar lá e vai assistir a aula como se estivesse em sala de aula. Exatamente. Eu sempre afirmo algo. Claro que o ideal seria o jovem, todos os jovens, entrarem na escola às 8 horas da manhã e sair às 6 horas da tarde. Esse seria o mundo ideal. Mas num país como o Brasil, com diferenças muito grandes, com diferenças econômicas, diferenças territoriais muito grandes, nós temos que procurar condições de atender às situações excepcionais. Exatamente. Acho que esse é o nosso papel, né, enquanto pesquisador, né, enquanto juristas também, que temos aí, né, inúmeros no Brasil que pensam e se debruçam sobre esses estudos. Acho significativo e acho que traz um impacto, tenho certeza que traz um impacto muito positivo, Fábio, porque a gente pensar sobre situações que abrangem tantas pessoas e essas pessoas muitas vezes estão sendo ignoradas, né, porque parece que aquilo é normal, você quer fazer o esporte, então se vira, né, vai e faz e estude lá a hora que der. Mas a gente sabe o quanto é difícil, e você falou muito bem, a tua experiência nos Estados Unidos te trouxe, né, essa realidade de lá e que realmente pensa naquela situação do jovem, o quanto é problemático e difícil para ele conseguir levar em frente os dois, né, estudo e treino. Então, a gente ter esse olhar voltado a uma solução para o problema é o que a gente precisa mesmo, né, Fábio? Eu acho que a gente está indo num bom caminho, então, né, nesse sentido, né? Nós temos que lembrar que se o jovem atleta brasileiro não treinar 8 horas por dia, 7 horas, 9 horas, o jovem russo está treinando, o jovem coreano, chinês, americano está treinando. Porque é aí que a gente vai ver, inclusive, nas Olimpíadas a diferença, não é? Exatamente. Né? O que eu sempre digo, não existe a possibilidade, é fantasia, de se chegar a um índice olímpico treinando 3, 4 horas por dia. Né? E algumas pessoas falam assim, mas o jovem pode fazer o ensino médio, parar e fazer o ensino médio e voltar depois que terminou o ensino médio. Também é outra fantasia. Isso não existe. Existe uma janela biológica e neurológica entre 14 e 17 anos para desenvolver todas as habilidades que, se for perdida, está perdida para todo sempre. O jovem não pode dar essa parada. Então isso é até importante para a gente saber. Então o jovem não poderia parar
dos 14 até os 17 anos. poderia. Não poderia parar. Não poderia. Se ele parar, ele já está... Aquele potencial dele está fulminado. Tá fulminado. Olha Tá? só. Aos 17 anos, um jovem que resolve começar um treino aos 17 anos, ele já passou da faixa etária. Ele não conseguirá mais. Olha só, tá vendo, né? Porque da importância da gente pensar e falar sobre isso hoje aqui. Bom, Fábio, ainda temos mais para conversar, tá? Mas eu vou chamar agora então aí o Matheus Tiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo e vai conversar com a gente sobre vários assuntos relevantíssimos aqui da sua área, né? E tratando aí de questões como reforma tributária, renda e tudo aquilo que nos impacta todo santo dia. Então, gente, vamos lá. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está, nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje para tratarmos da questão da nossa vizinha Argentina, cuja economia tem enfrentado desafios bastante robustos, já não é de hoje, inclusive, mas agora nós temos aí uma notícia, ou melhor, um conjunto de notícias que tem circulado, de certa maneira, há bastante tempo, já há alguns meses, que diz respeito ao exaurimento das reservas cambiais do país em dólar. Este é um problema econômico bastante profundo, talvez o mais profundo que tem sido enfrentado pelos países latino-americanos nas últimas décadas, foi enfrentado pelo Brasil no final da década de 90, né, quando o país ainda possuía aquela relação de paridade do real com o dólar em 1 para 1, né, e agora está sendo enfrentada novamente pela Argentina. O governo Milei tem tentado costurar diversos acordos, inclusive empréstimos com o FMI, acordos diretos com os Estados Unidos. Inclusive, houve um fechamento recente de um empréstimo de 20 bilhões de dólares, justamente com um intuito dentro do plano do Banco Central da Argentina em conter o processo inflacionário no país, em manter a taxa de câmbio naquele patamar, né? Então, se trata aí de um movimento que, de certo modo, envolve grandes esforços por parte do governo, mas que, pelo menos na minha avaliação e na avaliação de grande parte dos economistas, tenderá naturalmente a se exaurir, dada a impossibilidade de manutenção da taxa de câmbio naquele patamar, que vem sendo mantido pela economia argentina do peso em relação ao dólar. Por quê? Porque para o nível da taxa de câmbio, eu acho que primeiro vale a pena a gente recuperar inclusive o histórico, né? O histórico da economia argentina, principalmente ali desde o governo Milei, né? O país ele está saindo aí de um processo de hiperinflação, sofre cronicamente com esse problema já há bastante tempo. E para conseguir conter esse problema da hiperinflação, né, o governo Milei tentou manter uma taxa de câmbio sobrevalorizada. E como que essa sobrevalorização, de certo modo, constitui uma política tão fundamental do ponto de vista do controle da inflação? Ele é fundamental, primeiro, porque ele consegue, de certo modo, baratear significativamente as importações, né? Ao baratear essas importações, o país consegue baratear tanto máquinas e equipamentos, que são elementos fundamentais do ponto de vista do capital produtivo, e com isso consegue baratear custos, né? Que são repassados ao consumidor ao final do processo produtivo, e também consegue baratear meios de consumo final. Então, a taxa de câmbio constitui talvez o mecanismo mais importante para o controle inflacionário e dentro dessa estratégia do governo Milei, né? Só que, ao mesmo tempo, é insustentável manter uma taxa de câmbio tão sobrevalorizada, porque àquele nível há muito mais demanda por dólar do que demanda por peso. Então, naturalmente, você provoca um desequilíbrio. E para conseguir corrigir esse desequilíbrio, o Banco Central da Argentina ele tem que vender boa parte dos dólares de suas reservas cambiais para conseguir manter o nível referido. E, naturalmente, o que vai acontecendo? O governo vai vendendo, ou melhor, o Banco Central vai negociando reservas, até chegar um momento em que já não há mais reservas internacionais, né? Inclusive daí a necessidade de tomada de empréstimos com mecanismos internacionais e com o próprio governo dos Estados Unidos, né? Inclusive foi uma situação que aconteceu com o Brasil no final da década de 90, como eu havia comentado no início do comentário. Aconteceu porque o Brasil não conseguia manter a relação de paridade 1 para 1,
em relação ao dólar. Era absolutamente impossível. Havia muito mais demanda por dólar do que demanda por real. Então, o Banco Central ele tinha que necessariamente vender reais para conseguir manter a taxa naquele nível. E aí o que aconteceu? Não havia mais dólares, né? Não havia mais dólares porque não havia mais como conseguir manter aquele nível. Então, naturalmente, o governo abriu mão da taxa 1 para 1 e somente a partir de então que o Brasil conseguiu acumular reservas internacionais e hoje possui um nível superior a 300 bilhões de reservas internacionais em dólar, né? Então, naturalmente, no caso da Argentina, não é muito diferente nesse sentido, com a diferença que a situação da Argentina ela é realmente muito delicada, porque tem um processo inflacionário muito forte, né? Mas ao mesmo tempo tem um processo de desindustrialização muito profundo que se aprofundou ainda mais durante o governo Milei, levando em consideração o fato de que, em função desse câmbio sobrevalorizado, muitas empresas que já vinham, de certa maneira, competindo mal e porcamente na indústria argentina, já não tinham mais um nível tão adequado de produtividade, essas empresas acabaram, muitas delas, fechando, né? Justamente em função do fato de a taxa de câmbio apreciada implicar em uma importação mais barata, em uma competição, ou melhor, em uma importação de produtos que são mais competitivos, né, que são relativamente mais baratos. Então, naturalmente, essas empresas acabaram fechando e o emprego acabou declinando em grande medida. Essa é uma situação que vem, de certa maneira, sendo uma grande dificuldade da Argentina, que é a questão da recessão, né? A diminuição do emprego, a diminuição da produção. Então, o governo da Argentina, a economia da Argentina, basicamente acaba se encontrando um fio na navalha. É uma situação realmente muito delicada, porque, ao mesmo tempo, tenta conter o problema da inflação, mas é um sacrifício muito grande, né? Um câmbio sobrevalorizado que diminui a produção, diminui o emprego e ainda escasseia as reservas internacionais do próprio país. E aí que a gente chega num problema muito grave, porque a partir do momento em que escasseiam as reservas internacionais do país, o governo, o país, né, a economia do país não tem acesso ao mercado internacional, né? Você não consegue importar com meios de produção, meios de consumo, as empresas não conseguem importar máquinas e ferramentas para sua produção, e os consumidores não conseguem importar meios de consumo que não são produzidos diretamente pelo país, porque você não tem dólar, né? Então, aí você tem um grande problema do ponto de vista do funcionamento, do bom funcionamento econômico, do ponto de vista mais razoável possível de uma economia. Naturalmente, há um fôlego maior que foi concedido ao governo da Argentina justamente em razão do empréstimo do FMI, quanto em função desses empréstimos recentes que vêm sendo concedidos pelo governo norte-americano, né, que tem, de certa maneira, ajudado a conter esse nível, ou melhor, tem ajudado a abastecer o país com as reservas internacionais que são necessárias, e justamente nesse sentido de manter a taxa de câmbio, né, bastante fundamental isso para manter a taxa de câmbio, né. Só que haverá, naturalmente, uma continuidade dessa tendência. Essa tendência ela continuará justamente em função do fato da taxa de câmbio, do nível da taxa de câmbio, ele ser completamente incompatível, ele estar pressionando, de certo modo, além de ele estar pressionando uma ruptura do ponto de vista econômico, produtivo, várias dificuldades nesse sentido, essa taxa ela vai implicar em muitas dificuldades do ponto de vista do mercado internacional, né? Haja vista essa tendência, inclusive vêm saído muitas notícias recentemente relacionadas ao fato de muitos argentinos estarem utilizando esses dólares em imóveis no exterior, ou seja, gastando tais recursos com finalidades não produtivas especificamente. E é uma situação muito característica de economias que estão à beira do colapso, justamente nesse sentido, à beira do colapso do ponto de vista de seu funcionamento na balança de pagamentos do ponto de vista cambial, né? Então, naturalmente, há um certo conforto, há uma certa margem atualmente, mas essa situação ela continuará a se repetir por se tratar de uma situação estrutural. E a situação da Argentina é uma situação realmente bastante complicada que não poderá simplesmente ser resolvida com um remendo aqui e ali, ainda mais do ponto de vista de uma concepção, né, uma concepção econômica ultraliberal tal qual
a do governo de Javier Milei. Justamente nesse sentido, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Voltamos então aqui com o Fábio para a gente entender cada vez mais essa temática que é tão importante, como a gente disse, né, agora atualíssima, especialmente quando a gente pensa em desempenho do jovem, seja em escola, seja também aí no esporte em que ele pratica e que ele escolhe, né, seja porque ele gosta, seja por aptidão, pelo seu dom, pelo seu talento, vocação, e é isso que a gente quer entender aqui, né, Fábio, porque assim, a gente sabe que as famílias acabam se sentindo pressionadas, né? Porque a gente sabe que elas têm aí a obrigação de colocar os filhos nas escolas, nos colégios, eles precisam estudar, e ao mesmo tempo tem esse conflito todo envolvendo aí a impossibilidade, muitas vezes, de manter os dois ao mesmo tempo, né? Concomitância entre eles é o que realmente dificulta aqui a continuidade, muitas vezes, até do sonho, como você falou no bloco anterior, que vale a gente repetir aqui, se o jovem parar, ele vai ter um prejuízo para o resto da vida dele, não terá mais a possibilidade de alavancar na sua carreira esportiva. Então aqui é muito importante que a gente saiba que o jovem precisa continuar e a gente tem que encontrar soluções adequadas para isso. E nesse sentido, então, diante desse cenário, Fábio, qual seria a possibilidade ou uma ponte a ser criada para solucionar esse problema entre pais, escolas, alunos, professores, enfim, até a própria sociedade? O que nós poderíamos fazer para poder solucionar esse problema? Olha, de uma certa forma, eu acho que a solução já existe. O ensino remoto, nós estamos trabalhando com ele já faz 12 anos, para o jovem atleta, e ele tem resolvido o problema. Mas o que eu diria aos pais? Nunca abortem um sonho dos filhos de vocês. O sonho é extremamente importante para esses jovens. O esporte é algo que proporciona saúde, proporciona responsabilidade, proporciona uma série de virtudes que este jovem vai carregar para toda a vida. Mesmo que depois ele não se profissionalize, mesmo depois que ele não chegue a um pódio olímpico, essas disciplinas que ele adquire com a prática do esporte é algo que ele vai levar para toda a vida. Eu diria a vocês, os nossos melhores alunos na nossa escola são os alunos atletas. Por quê? Eles trazem a disciplina do esporte para dentro da sala de aula. E não existe esporte, não existe prática esportiva sem disciplina. Esse garoto, essa menina tem que acordar cedo, tem que se alimentar adequadamente, tem que dormir cedo, toda uma prática voltada para a melhoria do esporte que ele acaba levando para a vida. Então aí a gente vê realmente, né, o quanto faz diferença, né? Até pouco tempo atrás eu estava pesquisando sobre isso, né, sobre a importância do esporte para a vida dessa criança e desse adolescente, né? O quanto ele pode se tornar uma pessoa disciplinada, uma pessoa que realmente sabe o que quer, né? Tem perseverança, porque o esporte ensina muito isso, né? Aquela resiliência que a gente tem que ter, né? Para estar ali todos os dias, como você falou, fazer uma alimentação, estar regrado com horários, né? Enfim, dormir cedo, acordar cedo, se alimentar nos horários corretos. Então, o jovem vai se habituando a essa rotina saudável e leva isso para a vida, leva isso para o colégio, leva isso para o trabalho lá na frente, como você falou. Não, muitas vezes não se profissionaliza, né? A gente sabe que, infelizmente, a realidade é essa, né? O esporte não é para todo mundo. A gente vê muita gente boa, com talento, que não está praticando oficialmente, ou enfim, tendo aquilo como carreira, né? Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que este jovem, ele vai se moldar a partir destas regras, né, e de toda essa disciplina que ele acaba absorvendo do esporte, né, Fábio? Sim. O esporte desenvolve muitas virtudes que são importantes para todos os setores da vida. Nossa, isso para nós, assim, é algo que realmente nos faz não só pensar, mas também buscar meios para que este jovem consiga. E, como a gente falou aqui, né, essa ponte real entre clubes,
treinadores, jovens, famílias, escolas, para que a gente consiga, então, equalizar essa balança, né, Fábio? Para que mais exemplos como este teu, do teu colégio, lá da escola, que consegue, então, abarcar jovens para que eles consigam levar o esporte sem desistir do estudo e, ao mesmo tempo, também sem ter que desistir do esporte, que faz tão bem, que é tão motivador, que, enfim, né, está ali na essência daquele que o faz, daquele que o pratica. Então, por isso a importância da gente se voltar e pensar um pouquinho sobre isso, né, Fábio? E algo que deve ser lembrado, o esporte de alta performance é uma porta de entrada para as universidades americanas. É verdade. No final do ano, quando nós temos que despachar documento para a conclusão de curso, é impressionante a quantidade de jovens que conseguem bolsas integral nos Estados Unidos em função do esporte. Olha só, tá vendo, né, gente? Então você aí que pensa de repente em estudar fora do país, né, nos Estados Unidos ou enfim, em tantas universidades aí pelo mundo afora, saiba que o esporte ele é uma grande porta, né? Sim. Que pode te levar aí para a conquista do seu sonho, né, de estudos. Mas não acabou ainda, pessoal. Temos mais um bloco aqui para continuar conversando então com o Fábio. E agora eu vou chamar aí o nosso querido Gabriel Hermes com a Orquestra Nova para deixar um pouquinho daquele gosto da música clássica que todos nós gostamos e que ele faz tão bem, né? Essa mistura tão grandiosa, né, daquilo que foi no passado com o que a gente está construindo hoje de uma forma majestosa. Vamos lá? Gente, nós precisamos aqui falar de um queridinho da Pharmacy, que a minha querida amiga Daisy Thompson vai falar sobre, porque, gente, realmente é algo assim que transforma. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um elixir com 15 óleos botânicos especiais que vão cuidar desde o nosso couro cabeludo até a ponta dos nossos pés. Ele vai desacelerar o nosso envelhecimento. Então, esse produto, olha a beleza desse produto. Olha isso. E você passa nas suas mãos, você aplica delicadamente na sua pele. Vamos realmente ter um envelhecimento saudável, que é isso que a gente procura ter aqui, né? Esses produtos da Pharmacy realmente representam tudo isso pra gente, beleza e saúde. E aqui você encontra realmente esse grande custo-benefício e esse resultado incrível e satisfatório
para a sua vida, não é? Isso mesmo. É isso. Quem tem farmácia tem saúde e tem beleza. Um, dois, três e já. Voltamos então aqui com o Fábio conversando sobre esse tema aqui do jovem, o seu dilema quando está aí diante de um impasse, né, de estudar ou então praticar o seu esporte. Mas o Fábio estava me contando, até fui agraciada com essa obra e até já começando aqui a leitura dela, pude verificar, né, Fábio, que existe aqui uma fundamentação jurídica, né, para tudo isso, para esse trabalho, para essa forma de analisar a situação, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque o nosso programa, inclusive, ele tem esse viés, né, jurídico, né, de direito e justiça, e nada mais, nada menos. A gente fala hoje aqui sobre isso, né, que o jovem tem esse direito, né, de poder praticar seu esporte, de poder estudar e, sobretudo, tem a obrigação de estudar, né, e a gente tem que equalizar essa balança aí, né, temos que fazer as ponderações, mas nós temos uma base jurídica que sustenta, né, esse ensino inclusivo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, com toda certeza. É bom a gente lembrar que o colégio também tem, junto com esse programa, ele atende jovens que estão com internamento hospitalar, internamento domiciliar, ou então estão com crise de pânico ou algum outro tipo de problema de saúde e não podem frequentar a escola normalmente. Para este jovem, existe uma previsão legal taxativa, tanto na Constituição quanto na LDB. Então esse jovem está de forma expressa, de forma taxativa, que esse jovem tem que ser atendido de uma forma excepcional em função dos seus problemas de saúde. No que diz respeito ao jovem atleta, não existe essa taxatividade. E o que existe são vários elementos na Constituição, na LDB, no ECA e na Lei Pelé, que podemos concluir que a vontade do legislador brasileiro é proteger o estudante. Então nós poderíamos lembrar assim rapidamente o artigo 206 da nossa Constituição, no inciso 1, que diz o seguinte: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Esse mandamento constitucional, ele é tão importante que ele é repetido ipsis literis no ECA e na LDB, que a sociedade ela tem que permitir igualdade de condições para todos os jovens. Se os jovens não têm condições de acessar a escola, seja pela situação que for, não importa, a escola tem que encontrar uma forma de ir até esses jovens. Então, existem vários artigos na nossa Constituição, no ECA, na LDB, que levam-nos a entender que o legislador brasileiro diz para a sociedade o seguinte: olha, todo mundo tem que ter acesso à escola. Vocês, como sociedade, encontrem um caminho para isso. E é importante nós lembrarmos também a Lei Pelé, que, embora ela seja uma lei muito boa para a proteção do atleta, ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa vir para dentro do século XXI. Mas num artigo importante da Lei Pelé, se eu não me engano, o artigo 85, diz o seguinte, que a escola tem autonomia para controlar a frequência do aluno. A lei não diz presença, ela diz frequência. E nós sabemos muito bem hoje que frequência pode ser tanto de forma presencial quanto de forma remota. Exatamente, né? E que a gente tem que não desvirtuar os institutos jurídicos, né? Nem aquilo que realmente a gente quer tirar, depreender da lei, né? Então não dá para fantasiar e dizer que é presença, né? Não é. E esse é o grande problema da nossa legislação no Brasil, né, Fábio? Porque ela é passível de interpretações. Isso. E estas interpretações muitas vezes estão em descompasso com a realidade, com a necessidade que a gente vê
especialmente aqui, neste caso concreto, de jovens que precisam ter acesso ao estudo, mas ao mesmo tempo não conseguem estar presentes na sala de aula, mas nem por isso estariam ausentes ou não realizando estudos, né? Então, o que a gente precisa entender é que nós, enfim, precisamos alterar esse paradigma, né? Esse panorama que muitas vezes aí acaba dificultando e até mesmo afastando esse jovem do seu sonho, porque como é uma obrigação estudar, né, Fábio? Aí o que ele vai fazer? Puxa, não posso desempenhar aqui, fazer minha atividade física, enfim, me esforçar, treinar, para poder, então, competir, né? Então, ele vai abandonar o esporte. Muitas vezes, um grande potencial seria, de repente, aí uma pessoa que se destacaria no esporte, né? Mas, por falta de leitura adequada da legislação, por falta de, até, como você falou mesmo, atualização para este momento que nós vivemos, porque tudo mudou, né, Fábio? Quanto tempo atrás essa lei foi editada? Hoje em dia nós temos um outro momento, e esse momento deve ser respeitado tal qual nós realmente vivemos. Então, esse jovem hoje, a dinâmica social mudou. As pessoas, elas vivem nas cidades, mas muitas vezes elas não conseguem estar próximas dos locais para treinar, para estudar, etc. Então, o que a gente faz em relação a isso? A gente se atualiza, a gente atualiza a legislação. E nisso a gente vê em tantas áreas, né, Fábio? O Código Civil está sendo atualizado, né, em menos aí de 20 anos, a gente vai ter, né, praticamente, um pouquinho mais, na verdade foi 2002, agora nós vamos ter aí, estamos trabalhando na atualização do Código Civil em 2025, daqui a pouco mais já teremos um Código Civil novo, compatível aos novos tempos, a esta realidade que vivemos de internet, né, comunicação à distância, redes sociais. Então, por que não pensar, eu acho que até um apelo que nós temos que fazer aqui, né, Fábio? Sim. Falando até com os nossos legisladores, né, muitos aqui nos assistem, para que a gente possa, então, de repente, pensar, encaminhar alguma coisa, né, tratar de algo que possa vir em benefício desse jovem atleta, não é mesmo? Sim, nós temos 2 projetos muito bons aprovados pelo Senado Federal. Um projeto do senador Flávio Arnes e outro projeto da senadora... Inclusive aqui do Paraná, exatamente. E da senadora Leila do Vôlei. 2 projetos muito bons que foram aprovados no Senado e estão no momento parados na Câmara dos Deputados. Mas são projetos que realmente resolveria de forma significativa a vida do atleta. Porque nós temos que pensar que os valores fundamentais, os direitos fundamentais expressos na nossa Constituição estão expressos de forma muito cristalina. E eu costumo dizer, toda a nossa legislação tem que prestar homenagem, tem que prestar reverência à nossa Constituição. Se uma portaria, uma lei estadual, qualquer coisa, não estiver em harmonia com a nossa Constituição, tem que entrar em harmonia. Exatamente, isso é muito importante mesmo. A Constituição, ela está no ápice do sistema normativo e, como tal, deve realmente ser aí prestigiada, né? Todas as leis devem ser editadas em consonância ao que dispõe a Constituição, né? Porque é a partir dela que se reflete, né, todo o ordenamento jurídico, enfim, todas as legislações. Não pode haver aí confronto, não pode haver colisão. E se houver, a gente tem que saber como disciplinar isso, como organizar, para que então haja uma harmonização desses interesses. Mas, Fábio, diante de tudo isso que nós conversamos aqui, né, o tempo é curto, eu gostaria de falar muito mais com você, porque o assunto realmente ele é inesgotável, a gente tem muita coisa para conversar sobre, né, hipóteses, problemática, possibilidades da gente de repente avançar, né, nessa, enfim, alteração normativa, enfim, o que fazer sobre isso, mas eu gostaria que você deixasse, então, aqui uma mensagem, né, para o nosso público, especialmente aí para o jovem atleta, para as famílias, para os clubes, para, enfim, todos aqueles que realmente precisam estar aí imbuídos deste propósito, que é o seu propósito, de levar o melhor para esse jovem, de fazer com que ele continue, então, seguindo esse percurso incrível que é conquistar aí um título, ter a sua formação, ter o seu esporte também, seguindo o esporte, conquistando aí uma medalha, um troféu, né, sendo realmente feliz
dentro daquilo que ele espera e daquilo que ele almeja. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. A mensagem que eu vou dar é principalmente para os pais e para os atletas. O esporte é algo maravilhoso, é algo que incentiva as melhores virtudes que nós temos dentro de nós. É algo que afasta os jovens da droga, da violência. Então, se o seu filho tem vocação para o esporte, incentive, porque o esporte vai sempre desenvolver virtudes. Nós, como pais e como mães, temos sempre que procurar incentivar os sonhos dos nossos filhos, porque o mundo é feito dos nossos sonhos. Para que nós possamos realizar as coisas boas na vida, primeiro nós temos que sonhar. Isso aí, gente, né? Daí que começa, né? O que a gente sempre conversa aqui no nosso programa, inclusive, Fábio, é sobre realização de sonhos, acreditar em si mesmo, ultrapassar, né, obstáculos, seguir em frente, quando cai, levanta, né? Não deixe se intimidar ou não se entregue ao primeiro desafio, porque a vida é feita deles, né? E a gente tem que realmente entender que tudo faz parte do processo. E nós temos que nos inspirar naqueles que alcançaram, que chegaram, e saber que a gente também pode conquistar. E é sempre a mensagem que eu gosto de deixar aqui. Eu acho que hoje você fechou o programa, inclusive, com chave de ouro, né? Ao ressaltar esse ponto tão importante, essa máxima aqui, que é realmente seguir em frente, acreditar, né? Não deixar o seu sonho, né? Independentemente da dificuldade, enquanto nós não temos ainda efetivamente, né, uma solução para esse problema, né, Fábio, que essas pessoas não deixem de acreditar, não deixem de lutar, continuem, sigam em frente, porque o seu potencial está aí, você sabe que está aí. Eu acho que é isso que a gente traz hoje como, assim, grande aprendizado dessa entrevista magnífica aqui que eu tive a oportunidade de fazer com você, Fábio. Eu que agradeço. Agradeço muito, muito por você ter vindo, por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui nesta edição tão importante para nós e que realmente nos deixa muito honrados, porque você é uma pessoa brilhante, excepcional, inclusive, né? Aproveito o momento para mandar um grande abraço para a doutora Mara, né? Que inclusive é sua noiva queridíssima, que fez um lançamento agora também de uma grande obra que também se volta às questões dos jovens, das crianças, né, que é o estudo da neurociência, Da né, neurociência, que exatamente. também quero ter a grande oportunidade de trazê-la aqui também para conversar conosco. E ela virá com muito prazer. Tá joia? Mais uma vez agradeço, Fábio, sinta-se à vontade todas as vezes que você quiser estar conosco, com o nosso público, porque eu tenho certeza que agregou muito, muita gente que não conhecia, ficou sabendo, e vai se sentir estimulada agora a buscar, né, esse propósito, a seguir em frente, independentemente das dificuldades, e buscar também aí entender um pouquinho mais desses projetos de lei que você mencionou aqui, que podem trazer e resolver definitivamente esse problema. Estou agradecido. Obrigado. Muito obrigada. Bom, meu querido público, eu mais uma vez me despeço de vocês que estão aqui hoje conosco, nos prestigiando, sempre, claro, nos apoiando nesse grande projeto que é levar conhecimento, levar informação de qualidade com as melhores pessoas, com os melhores profissionais, todos aqueles que se dispõem a entregar um pouquinho de si aqui pra gente e realmente transformar o mundo. Isso para nós é o que basta, é o que vale, porque a vida é feita de pessoas assim, de pessoas que mudam, que transformam, que com o seu trabalho, sua pesquisa, assim como o Fábio, consegue trazer e deixar esse legado para o mundo, né? Fazer a gente refletir, pensar sobre a possibilidade de mudar, a possibilidade de ter melhoria naquilo que já existe. Então, gente, espero que esse programa tenha feito a diferença na sua vida. Te vejo na próxima semana. Até lá!